A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à aula preparatória para a lição 2, classe de adolescentes, nesta linda revista, com o título Errando o Alvo, é o título da lição 2. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com a escola dominical e com jovens e adolescentes, por isso é sempre um prazer ter você por aqui. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações. Isso é muito importante para nós, porque faz o YouTube divulgar o nosso canal. O YouTube não divulga todos os canais, são milhares de vídeos postados aqui todos os dias, então ele divulga aqueles que têm maior interatividade. Então inscreva-se, dê joinha, clica nesse joinha aí, comenta o vídeo, mande o seu comentário aqui para nós. Não dá para ler todos os comentários, mas faça como Sil Gomes, Bruno Alessandro, Jorge Orrache, meu amigo lá de Campo Grande, Clarice Pacatuba, Bíblia de Fato, Larissa Nascimento, Genesi Domingos, Zaide Rocha, Ana Paula Machado e Pastor Rafael Cagé. Todas as aulas, Pastor Rafael Cagé está aqui comentando. Muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Pegue sua revista, lápis, bíblia, caneta e vamos juntos preparar a lição 2 dessa linda revista do novo currículo da Escola Dominical em 2022. Se você está chegando por aqui agora, feliz 2022 para você e para sua família. Aqui na descrição dos vídeos tem um link, acesse o nosso site, clique aí, você conhece o nosso Instagram, conhece melhor a nossa família, nosso ministério. Também você acessa aí o nosso WhatsApp. Será um prazer atender a sua igreja, o seu evento, congresso, culto no ano 2022, palestra, seminário. Também acessa grupos de professores no WhatsApp e também acessa um link para baixar o conteúdo da semana em PDF, lições, slides, comentários, tá certo? Errando o Alvo é o título da nossa lição 2. O texto em destaque está em Gênesis capítulo 3. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. E ele também comeu. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Errando o alvo. Nós vamos falar aí sobre o pecado. Nós vamos falar aí sobre, não o pecado em si. O pecado em si é na lição 3, até dei uma olhadinha aqui. Mas nós vamos falar sobre o momento ali da queda. Muito bem. Tópico 1. A vida no jardim. No Éden, o plano de Deus era perfeito em todos os aspectos. Adão e Eva possuíam tudo para serem felizes e tinham um propósito de vida. Emocionalmente eram completos e não tinham medo, egoísmo, rancor. Eles eram emocionalmente completos, espiritualmente completos, fisicamente completos. Eles eram todo completos. Então anote aí, não é? Adão pecou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Então nunca foi sobre o lugar, foi sobre as escolhas. Então não culpe o lugar, não é o lugar, é o nosso coração. As nossas escolhas mostram onde está o nosso coração. Anote aí também. Quem se guia por desejos experimenta prazeres instantâneos, mas perde prazeres eternos. Tá? O Senhor estabeleceu um padrão que eles tinham que seguir. Atender, aceitar os desejos é o primeiro movimento para não ser guiado por eles. Olha só, atender, aceitar os desejos é o primeiro movimento para não ser guiado por eles. Então assim, essa semana até postei um vídeo no meu Instagram. O cristão, responde aí. O crente, salve Jesus, nascido de novo, ele ainda sente desejos? É comum sentir desejos? Responde aí e daqui a pouco eu converso com vocês. Veja, por que eles colocaram tudo a perder? Eles só precisavam obedecer e manter o padrão estabelecido pelo Senhor. Isso era difícil? Antes deles pecar? Não! O fato é que eles escolheram mal e preferiram ceder aos seus próprios desejos. Tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Então, tentados nós somos.
outra coisa que eu quero que você anote aí. Anote aí, que eu anotei aqui na revista. Anota aí. Não ignore os desejos, ou eles destruirão você. Aí eu já estou dando a resposta da pergunta que eu fiz. Daqui a pouco eu volto aí. Se eu não voltar, você me lembra aqui nos comentários. O cristão, o nascido de novo, ainda sente desejos? Fala aqui para nós nos comentários. Muito bem. Olha só. Tópico 2, a tentação. Contrariando a palavra de Deus, a mulher foi tentada a comer a fruta da árvore que daria o conhecimento do bem e do mal. Uma pergunta aqui que eu vou fazer. O problema foi ter comido fruta, irmão? É esse que foi o problema? Era o fruto? Você sabe porque hoje em dia tem alguém que pergunta assim, nossa, mas tudo isso aconteceu por causa de uma frutinha. Não, gente, não. Tudo isso aconteceu, o caos aconteceu, e está aí até hoje, porque não era fruta, nunca foi a fruta, é princípio. Obediência é princípio. Anota aí, irmão. Meu Deus, esse povo não anota. Anota aí, quem quebra princípio quebra a cara. Meu Deus do céu. Não, irmão, se você não anotar isso aí, eu vou anotar isso aí que eu vou postar no Instagram daqui a pouquinho, @Denis Pereira Oficial. Quem quebra princípios quebra a cara. Ui! Misericórdia. Irmão. Então, essa é a grande lição. Então, eles se deixaram guiar pelos seus desejos. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em Tiago 1,14. Olha o 13. Homem algum, ao ser tentado, diga, por Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhum homem tenta. Esse tentação aqui, tá? Ele é diferente dessa tentação aqui de Tiago 1,2. Meus irmãos, fiquem alegres ao caírem em diversas tentações. Tentação aqui é provação. São testes e experimentos de Deus que Deus permite na nossa vida para fortalecimento da nossa fé. E para que a gente visualize a nossa fé. Sabe quando a gente olha assim e acha que a gente está fraco demais, que a gente não aguenta? Sabe como Deus mostra que a gente não é tão fraco quanto a gente se sente? Que a gente não é tão fraco quanto a situação parece? Sabe como? Nos permitindo passar por uma situação que, fora dela, a parte dela, a gente acha assim, eu não suportaria. Ah, você não suportaria? Pois eu vou mostrar para você que você suporta. Aí ele envia uma situação. E a gente, meu Deus, eu achei que eu não aguentava. Aí você descobre que você aguenta. Porque Deus não quer que o crente fique, tô fraco toda hora. Não, Ele quer que a gente tenha uma visão do mais que vencedor. Em toda batalha que o crente entra, ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então como é que Deus mostra isso para nós? Através das provações, das tentações. Ele mostra isso para nós. E não apenas ele mostra, como ele fortalece ainda mais a nossa fé. É por isso que o crente, após cada luta, ele está mais forte, mais experiente, mais resistente, mais consistente. Porque esse é o propósito de Deus. Quando Deus nos tenta, é para fortalecer a nossa fé, para trazer mais, para consolidar aí a nossa fé. Agora, essa tentação aqui de 1:13-14, essa é do diabo. Se a de Deus tem como propósito fortalecer a nossa fé, confirmar a nossa fé, a do diabo tem como propósito nos derrubar, nos destruir a nossa fé. Não é destruir nossas posses, nossos bens, não, é destruir a nossa fé. Então ele diz aqui, mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pelos seus próprios desejos. Ou seja, o sucesso do inimigo ao nos tentar está condicionado aos nossos desejos. Por isso que a Bíblia diz que ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Ou seja, por isso que a Bíblia também diz, não deixe lugar, brecha ao inimigo. Porque ele fica olhando na minha e na sua vida qual área está vulnerável,
qual área nós não estamos vigiando, exatamente para dar o bote. Por isso que a Bíblia é demais, meu Deus do céu, é como o leão, para dar o bote. Já viu que o bote do leão é certeiro? É por isso que tem gente que ela não percebe e de repente ela sofre uma situação e ela não se levanta mais. Ela sofreu um bote do inimigo. Ela não estava vigiando. O bote do inimigo é certeiro, mas maior do que o bote do inimigo é o poder do Senhor para nos levantar. Tá certo? Então, olha só. Então, para não culpar ninguém, tá? Para a gente não culpar ninguém, não culpar o outro, não sei o que, parará. Não, a gente não tem que culpar ninguém. O pecado habita em nós, amém? Então a gente não pode esquecer disso, o pecado habita em nós, então a gente tem que vigiar. Adão e Eva deixaram-se levar pelo desejo de querer ser igual a Deus, não é? Isso aqui é o orgulho, arrogância, enfim, mas logo que eles pecaram, eles aí colheram o resultado do seu pecado. Então, por isso que o pecado ele produz vergonha, ele produz culpa, um monte de coisa. Ele pode ser gostoso ali no primeiro momento, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que imediatamente Adão e Eva vão aí sofrer aí as consequências do seu pecado. Eles vão ter consciência do pecado cometido. Tá? Então, ninguém que está vivendo uma vida de pecado, ele está sossegadinho, não. A pessoa pode fazer de conta que está, mas a sua consciência o acusa todos os dias que está em pecado. E nós devemos ficar alegres quando a nossa consciência nos acusa, nos avisa. Isso é um bom sinal. Pena é daqueles que a consciência já não acusa mais. Por quê? Porque se entregaram a uma vida de pecado. São os iníquos, são aqueles que pecam para viver e vivem para pecar. Pecam por esporte. São aqueles que quebraram o alvo, eles não erram mais o alvo, eles já quebraram o alvo. E eles abriram mão de qualquer princípio bíblico. E eles assumiram uma vida de pecado como seu estilo de vida pessoal. Que Deus tenha misericórdia destas pessoas. O preço da desobediência. Primeiro, vergonha. Eles vão ver que eles estavam nus. Nesse relato podemos ver que o homem tende a não assumir os seus pecados. Ao invés disso, ele tenta se esconder. Presta atenção nisso aqui, ó. Veja, essa é a primeira manifestação da graça de Deus, visivelmente, fisicamente. O homem peca, Deus vem até o homem. Olha que coisa extraordinária. O homem peca. Quando o homem peca, o homem não tem condição de ir até Deus. Então Deus vem até nós. Essa é a primeira manifestação da graça. Aí olha o que eu anotei aqui, ó. Deus não expõe o pecado para humilhar, mas para tratar e restaurar. Se Deus deixa Adão lá, Adão ia se perder nos seus próprios pecados. Mas não. Deus expõe Adão. Adão está escondido. Deus, Adão, vem cá, quero falar com você aqui. Vem cá, chega mais. E aí, o que está acontecendo? Deus está expondo Adão, não está? Deus está expondo Adão. Mas Deus também está tratando Adão. E em Adão, tratando todos nós. Então, quem está em pecado não deve ter medo do cuidado e do tratamento de Deus. O Deus que expõe é o Deus que trata e é o Deus que cura. E não adianta tentar esconder de Deus, porque nada fica oculto aos olhos dele. Culpa. Quando foi confrontado pelo Senhor, aí você vai ver aí a linha de defesa que vai acontecer. Adão vai dizer que é Eva, Eva vai dizer que é a serpente. Ou seja, eles estão culpando o próprio Criador. Adão diz assim, não, mas foi a mulher que o Senhor me deu, né? Tá tentando ali. É por isso que eu costumo dizer, eu fiz um vídeo que eu estou postando essa semana sobre o aconselhamento de jovens, que o pedido de perdão sempre tem que partir da pessoa. O pedido de perdão não pode ser terceirizado. A pessoa que pecou, ela precisa confessar com a sua boca. A liderança, o pastor, pode ajudá-la nesse processo. Mas ela tem que chegar a esse momento em que ela pede perdão a Deus. Se tiver que pedir perdão à igreja, enfim. É a pessoa que pede perdão. Porque senão fica esse joguinho de terceirização. E aliás, essa síndrome de Adão, ela ataca muitos de nós hoje. Quando alguém é confrontado no seu pecado, um sinal de que a pessoa
não se arrependeu, é esse. Ela começar a apontar A e B. A situação, não, é que o momento, não, é que eu não vi, não, então eu quero pedir perdão aqui, não, eu não queria fazer, não, então nem pede perdão. Por isso que eu falo, eu brinco dizendo que eu não sirvo para ser pastor. Porque numa situação dessa eu falava para a pessoa assim, então não pede perdão que você não se arrependeu. Porque o arrependido, a primeira característica de quem se arrepende é assumir o pecado. É como o filho pródigo dizer, eu pequei. É como Davi dizer, eu pequei. É o primeiro passo na linha do arrependimento. Assumir o pecado, eu pequei, confessar o pecado e então pedir perdão. Aí, essa é a demonstração de um verdadeiro arrependimento. E somente através do arrependimento sincero, que é exatamente reconhecer o pecado, pedir perdão pelo pecado. E não tem como, gente. Quem não está arrependido, ele não assume o pecado. Não assume. Tá? Então, quando a pessoa assume o pecado, é um sinal de arrependimento claro dela. Quem não está arrependido, terceiriza, fala que é o outro, fala que é a situação, enfim. Tá bom? Consequências. Bom, devido ao grave erro cometido por Adão e Eva, toda a criação foi contaminada. Afinal de contas, nós descendemos de Adão. O trabalho tornou-se árduo. Então, veja, o trabalho não é consequência do pecado. Se Deus trabalha, você acha que ele criou a terra para os homens ficar aqui, deitado na rede? A Bíblia, Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora e eu também. Então o trabalho não é maldição por causa do pecado, gente. Qual foi a consequência? O trabalho árduo, o sofrimento, né? A dificuldade, a terra foi amaldiçoada. Então, nós aprendemos em lições anteriores que todo o ecossistema foi afetado, o mundo completamente, e a morte entrou no mundo. E o pior que eu anotei aqui, a relação com o Criador foi quebrada. Então veja, o pecado é um ataque direto à santidade de Deus. O maior problema do pecado não é o pecado em si, mas o que ele representa. E é isso que as pessoas precisam entender. O maior problema do pecado não é o pecado em si, mas o que ele representa. E o que ele representa? Ruptura do relacionamento entre o homem e Deus. Quando o homem peca, ele está dizendo, eu não quero me relacionar com Deus. Eu abro mão do meu relacionamento com Deus. Mas quando o homem se arrepende, ele está dizendo, eu perco tudo menos o meu relacionamento com Deus. E quando nós evitamos o pecado, nós estamos dizendo que o nosso relacionamento com Deus é nossa prioridade. E não há prazer maior neste mundo do que ter um relacionamento com Deus, do que ter acesso à presença de Deus. Amém? É isso que significa, é isso que representa. Que Deus abençoe sua vida e guarda essa frase, quem quebra princípios quebra a cara. Eles quebraram a cara, mas Deus é misericordioso e ele enviou Jesus para nos salvar. Por isso que a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Por isso que João escreve, João 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos uma esperança. Essa graça manifestada lá no Éden, ela se revelou e se encarnou e morreu na cruz e ressuscitou para nossa justificação, nos dando uma nova esperança. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.